Você sabia que a falta de perdão é um pecado que não tem perdão? Meu irmão, hoje no nosso Perguntas e Respostas nós vamos abordar esse tema. Fique conosco, eu tenho certeza que vai ser muito interessante e muito esclarecedor. Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. É uma alegria e uma satisfação estarmos aqui hoje para compartilharmos a palavra de Deus e abordarmos esse tema que é tão difícil de nós entendermos, né? Por que Deus não perdoa os nossos pecados quando nós não perdoamos as pessoas que nos ofenderam? Antes de nós respondermos essa pergunta, eu quero então convidar você, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Nós estamos aqui sempre colocando vídeos que vão edificar a sua vida. Amém? Essa expressão ou essa colocação de que a falta de perdão é um pecado que não tem perdão foi proferida pelo Senhor Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 6, quando Jesus ensina aos seus discípulos a conhecida e chamada a oração do Pai Nosso, logo após a oração do Pai Nosso, nos versículos 14 e 15, ele diz assim: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Veja o que Jesus diz aqui, que se nós não perdoarmos as pessoas que nos ofenderam, o Pai Celestial não vai perdoar as nossas ofensas. Por que isso acontece? Meu irmão e minha irmã, a resposta para essa pergunta ela é muito simples, apesar de a pergunta ser um tanto quanto complicada. O que é necessário para haver o perdão dos nossos pecados? Eu faço essa pergunta para você. O que é necessário para que nós sejamos perdoados? Arrependimento, não é verdade? Arrependimento, para que nós sejamos perdoados, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Agora, o que é o arrependimento? Veja só, arrependimento vem de um termo grego. A palavra grega é metanoia. Esse termo grego significa mudança de mente. Eu estou indo numa direção e eu retorno dessa direção. Eu deixo de ir numa direção, volto as costas para essa direção e vou na outra direção. Direção de quem? De quê? Na direção da palavra de Deus, na direção de Deus. Então eu deixo o pecado para trás, eu mudo de mente, eu abandono o pecado, eu mudo de direção e volto para Deus. Então isso é arrependimento. Então veja só, como não perdoar é um pecado, não é verdade? Não perdoar é um pecado. Quando você diz, não, eu não perdoo, você está pecando. Quando eu digo isso, eu não perdoo, eu estou pecando. Então, como não perdoar é um pecado, para sermos perdoados desse pecado, nós precisamos do quê? Nós precisamos nos arrepender, não é verdade? E se arrepender desse pecado, qual pecado? A falta de perdão. E se arrepender desse pecado, implica em quê? Em perdoar. Então veja só, meu irmão, se nós não perdoamos ou não nos arrependemos da nossa falta de perdão, Deus não pode nos perdoar. Então por isso que Jesus diz que se nós não perdoarmos as pessoas que nos ofenderam, o Pai Celestial não vai nos perdoar também. Por quê? Porque nós precisamos nos arrepender. E se arrepender da falta de perdão, implica em conceder perdão. É muito simples isso, né, meu irmão e minha irmã? Agora é difícil praticar, não é verdade? Nós temos um vídeo aqui no nosso canal onde eu explico como perdoar verdadeiramente uma pessoa. Convido você a assistir esse vídeo. O perdão, ele independe dos nossos sentimentos. É um ato de obediência e é fruto de uma decisão racional. E essa decisão de perdoar nos habilita, inclusive, a desejar o bem da pessoa que nos ofendeu. Quem não perdoa sofre com o ressentimento. O que é o ressentimento? Ressentimento é ressentir. É quando a pessoa sente novamente a ofensa, a mágoa, a tristeza que toda aquela situação lhe causou. Então, o ressentimento não resolvido se transforma em amargura. Então, por isso é muito importante nós perdoarmos verdadeiramente. Porque quando nós perdoamos, Deus também nos perdoa. Amém, meu irmão? Que esta palavra possa trazer esclarecimento para você. E se você tiver uma dúvida ainda sobre isso,
Coloque aí nos comentários que nós vamos responder a sua dúvida. Se você também tem alguma pergunta que você gostaria de nos fazer a respeito da palavra de Deus, das coisas do reino de Deus, por favor, coloque aí nos comentários e dentro do possível nós vamos atender então essas solicitações. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que você possa se libertar do pecado, da falta de perdão. Amém? Que Deus te abençoe. Fique bem, fique em paz, fique com Deus.